Olá, meus carinhos, como estás? Eu espero que muito bem. Eu estou aqui de novo, com muita alegria para a gente ter mais um encontro sobre essa língua que se pode enamorar-se tanto que é espanhol. Vamos tratar do espanhol para o Enem e para a vida, que vocês consigam escolher entre o inglês e o espanhol. Não precisa ser exclusão não, tá? Só que no Enem a gente tem que fazer uma escolha, né? Agora, para a vida de vocês, eu espero que vocês se encantem pelas duas línguas, porque elas são fundamentais para agregar conhecimento nesse mundo globalizado, não é mesmo? E diz para mim uma coisa, e aí? Pesquisaram sobre Rosalía? Le gustaron la cantante? Vocês gostaram? É fundamental vocês terem interações com essas cantantes, com esses artistas, para quê? Para se apaixonar cada vez mais pelo espanhol, não é mesmo? E façam o mesmo com o inglês. Eu espero que tenham conseguido também falar um pouco sobre a rotina de vocês, pelo menos um parágrafo. Diz aí, professora, para mim, professor, eles fizeram? Eu tenho certeza que sim, que esses meninos e meninas são nota 1000. E hoje, o que a gente vai ver hoje de interessante? Dando sequência aos nossos encontros de espanhol. Vamos olhar aqui na tela? Então, hoje nós vamos ver sobre interação comunicativa, linguagem digital e compreensão auditiva. O que é isso, professor, hein? A gente está no mundo globalizado, como eu acabei de falar sobre a cantora, e a gente faz um negócio que os nossos pais não faziam, que é se comunicar bastante via internet, via as redes sociais. E quando a gente fala de rede social, a gente fala de um mundo globalizado, que se encurtou os espaços, não é? Ou seja, não há muita distância entre aqui e Espanha, entre aqui e Colômbia. E vocês podem sim conhecer esses lugares através dessas redes e principalmente interagir socialmente com pessoas que falam espanhol. Por isso que esse tema está aqui na eletiva, porque para você entender e compreender a importância do espanhol para se comunicar com o mundo todo. E linguagem digital, porque a linguagem, ela vai se modificar. Se eu estou falando pessoalmente com uma pessoa, né, pessoalmente com você, aí eu uso uma linguagem. Mas se eu estou falando ali via WhatsApp, aí a gente às vezes usa outra linguagem, porque existe a linguagem específica do mundo digital. E compreensão auditiva também. Por que compreensão auditiva? Porque nós vamos fazer uma atividade, vamos ver um vídeo e sempre trabalhando a audição e a oralidade e escrita. E é isso, vamos começar a nossa aula, vamos para a tela? Pronto, vamos aqui, professora, começando mais um encontro com a professora Susana e você que nos escolheu na eletiva. Eu fico tão feliz que você tenha nos escolhido. E vamos juntos conhecer, agregar conhecimentos, né, sobre essas línguas tão lindas e maravilhosas. Então vamos lá, identificação de redes sociais. Redes sociais, porque está aí para você fazer o quê? Socializar-se, né? Ó, tem aqui uma definição da Wikipedia. Vamos ver se a gente concorda? Eu acredito que sim, né? Las redes sociales son estruturas sociales compuestas de grupos de personas las cuales están conectados por uno ou vários tipos de relações. Ó, esse ozinho a gente sabe que é o nosso ou, né? Tales como amistad, parentesco, interesses comunes ou que comparte conhecimentos. Ou seja, a gente está dentro da rede social, a gente fica ali e dependendo dos nossos interesses, nós vamos sim interagir com pessoas de outros países, conhecer, investigar a cultura, tudo com responsabilidade, meus carinhos, porque quando eu falo de rede social com vocês, eu tenho que, por obrigação, pedi-los que usem, mas usem com responsabilidade. Vamos usar as redes sociais, mas não, por favor, não sejamos vítimas das redes sociais, né? Eu sei que é difícil, mas vocês conseguem. Vamos ser protagonistas, inclusive nesse momento, porque você pode escolher usar de forma adequada, tá? A continuação, te apresentamos informações retiradas de Wikipedia sobre algumas das redes sociais mais conhecidas.
une o logotipo com a informação que lhe corresponda. Então aqui tem uma das redes sociais e que eu já andei sabendo que vocês também são muito ligados ao TikTok, não é? O TikTok, que eu fiquei assim assustadíssima, mas é o que acontece, o mundo vai, né, passando e a gente vai ficando ultrapassado mesmo, que vocês fazem pesquisa em TikTok, pesquisa de assuntos. Para mim, onde eu faço essas pesquisas são no Google, né? Tá vendo como a geração vai mudando e a forma, inclusive, de estudar, de pesquisar, muda. Então, aqui estão os logos e vamos ver e ler, porque a leitura aqui vai nos ajudar a agregar vocabulário. Então, aqui é o que, meus amores? Falem para mim. É o WhatsApp, né? É uma aplicação de mensageria instantânea para teléfonos inteligentes. Também conta com versões para computadora, propriedade da empresa estadunidense Meta. Então aí é o tal do WhatsApp. E por que, professora? Pelo WhatsApp você pode também conversar. E a linguagem do WhatsApp, se você repara, existem uns... Se você observa... Né, repara, é a marcador linguístico da professora nordestina, mas se você observa, você vai ver que dentro do WhatsApp é uma linguagem digital, sim, até mesmo em português. A gente vai muitas vezes diminuindo palavras, criando outras palavras, porque a gente está dentro de um ambiente virtual, né? Portanto, usando uma linguagem específica para esse espaço. E esse outro aqui, o que é, hein? É até o nosso meio de comunicação, né? Afinal, vocês assistem às nossas aulas, às nossas videoaulas, utilizando esse suporte. É um serviço de redes e mídias sociais em linhas estadunidenses com sede em Menlo Park, Califórnia. Su sítio web foi lançada el 4 de fevereiro de 2004. Gente, sítio quer dizer... loja, não é? Então, a sua marca foi lançada em 4 de fevereiro de 2004. Por favor, olhem no materialzinho de vocês e o que vocês tiverem dúvida, pergunta para a professora passa para mim e eu respondo, ou até mesmo, né, se você tiver possibilidade de pesquisar para fazer as traduções, eu vou traduzindo o que eu acho aqui que pode gerar dúvida para vocês, tá certo? Então, o que é Então, o que é esse serviço de redes e mídias sociais em linha estadunidense? São o Facebook, que, em minha opinião, o Facebook já está caindo um pouco no desuso. Eu acredito que muitos de vocês nem têm mais Facebook, porque as redes sociais, elas também vão tomando esse formato de se tornar antigo e desinteressante para as pessoas. Minha opinião, mas não sei. Conversa com os colegas de vocês vão fazer uma atividade, vocês vão ver. E aí, você tem Facebook ou não? Agora é Instagram, agora é TikTok? Quais são as redes que vocês utilizam para comunicar-se com outras pessoas? E o YouTube que a gente estava falando, ó. Fica bem aqui a definição dele. Um youtuber é um produtor e criador de conteúdo audiovisual que usa YouTube como sua plataforma de comunicação. Então, aqui eu sou uma profetuber, porque nós estamos usando o YouTube para fazer o quê? Um conteúdo audiovisual, né? E assim, encurta, o exemplo, encurta a distância entre nós, você vai ter acesso à minha aula, não é? Aí onde você está. E, por fim, vamos para o Instagram. Vamos para a definição? É uma aplicação de rede social de origem estadunidense, propriedade de Meta. Foi desenhada originalmente para iPhone e, a sua vez, está disponível para seus irmãos iPad e iPod, com o sistema iOS 3.02 ou superior. Gente, essa parte vocês leram, você viu que eu passei assim, né? Provavelmente vocês sabem até essas definições melhores do que eu. Mas o que eu compreendi? Que foi feito pela Apple, né? Foi feito para a Apple, assim, para os aparelhos dela. A princípio de abril de 2012, se publicou na versão para Android. Ou seja, só depois veio para Android em 2012 e em 2013 se lançou na versão beta para Windows
e os demais, né? O Windows 10 e em 2016. Então, acaba que você nota que existe um público específico, mas foi ganhando espaço e se estendendo para as outras formas de utilização. Seguindo, a gente viu as redes sociais, como eu falei nas redes sociais, a gente faz o quê? Usa aquela linguagem mais própria, mais adequada para a rede social. Professora, mais adequada? A mais adequada sempre não vai ser a formal, não, professora. A mais adequada é a que vai preencher as necessidades comunicativas daquele momento. Ou seja, se eu estou dentro de uma situação digital, né, de uma conversa ali, um linguagem digital, às vezes fica mais apropriado, se eu estou conversando informalmente com um amigo, usar uma linguagem informal, né? Por isso que eu digo mais correta. Agora, se eu chego com um amigo meu, tô falando no WhatsApp, e começo a usar uma linguagem muito formal, vai soar o quê? Esquisito, né? A pessoa vai dizer assim, vale, a Suzana não tá bem não, porque ela tá com essa linguagem tão formal. Então, assim, e o que acontece? Vocês que falam com estrangeiros, né? Sempre com muita responsabilidade, óbvio, que conhecem pessoas via internet, via redes sociais, vocês vão ver que no espanhol também tem a sua forma, a sua linguagem digital, né? Eles vão abreviar também as palavras, eles vão ter as gírias também, a gente vai ver algumas delas aqui. Nós vamos iniciar com os termos bem ligados às redes, né? A postagem ou publicação de trabalho. Vamos conhecer alguns deles? Então vamos lá. Perfil de quê? De usuário. Eu quero que vocês prestem muita atenção aqui, porque vocês vão jogar depois aí no momento protagonista, no momento mão na massa, e é fundamental que vocês saibam esses termos, tá certo? Vocês vão brincar de dominó e esses termos vão aparecer e você vai completar com esse conhecimento. Então preste atenção, fica ligado. Perfil de usuário. Então, se você tivesse que completar, descargar. Professor, o que é isso, descargar? O que se descarga? Um arquivo, uma foto, uma canção. Como assim? Descarregou, né? Descarregou um arquivo no computador, uma foto, uma canção. Enviar, professora. O que se envia em um momento de computação virtual? Se envia uma foto, um documento, uma canção. Então, vocês estão vendo aqui, vamos aproveitar para ver a linguagem, né? Una, que é o nosso uma, o artigo indefinido. Uma foto, como é que eu digo uma foto em espanhol? Uma foto. Um documento, uma canção. E mais uma vez, uma foto. Mas aí foi um erro. Pinchar em um ícone, uma foto, que é o nosso printar, tá? Subir uma canção, que vai funcionar também como um carregar, né? Chatear, o que é isso de chatear? Chatear, professora? De ficar chateado. Não, tá? Chatear de conversar. Então, em linguagem digital, chatear com os internautas, que podem ser os estrangeiros, que vocês estão fazendo amizade aí pelas redes sociais. E essa daqui que vocês adoram e agora vão saber falar em espanhol. Compartir. Compartir que? Um arquivo, né? Archivo. E uma canção, um vídeo que lhe guste, você vai compartilhar com um amigo. E criar um grupo. Criar grupo, a gente usa bastante criar grupo onde? No WhatsApp, por exemplo. Vai que você tem o seu grupo aí com seus amigos do mundo todo. Ou se você não tem ainda, em algum momento você terá. Afinal, você está aqui aprendendo espanhol. Com a professora Patrícia, você vai aprender inglês. Então, o mundo fica menor para você, porque você pode conversar com todas essas pessoas, né? Então, vocês criar um grupo, agregar um contato, lista de contatos. Então, você fez o grupo e você vai colocando o quê? Os contatos nesses grupos e forma os grupos. E um grupo muito conhecido que a gente forma é o grupo do quê? Do WhatsApp, né? Um rato, por favor, chicos, um momentinho.
Só para a professora beber um pouquinho de água, que eu falo, né? Eu falo demais. E lembra daquela linguagem digital que a gente viu lá no começo? São as gírias. Hoje a gente vai ver algumas delas, onde a gente já finaliza a nossa aula. E eu quero que vocês ponham a mão na massa já já, mas por enquanto preste atenção aqui. Então, o que são as gírias? O espanhol é um dos idiomas mais conhecidos e falados ao redor do mundo. Ok, essa é a informação, um fato. Apenas ficando atrás do mandarim e do inglês. Ele é a língua oficial em mais de 20 países, a maioria na América Central e na América do Sul, e tem características diferentes em cada local. Veremos isso também. Considerado um idioma rápido, com muitas expressões locais e gírias que aparecem em conversas informais, igual o nosso português do Brasil, né? É comum confundir algumas palavras com o português, conhecidas como falsas amigas. Por isso, reunimos nesse post as gírias usadas na Espanha, na Argentina e no México. Olha aqui, então, por que está aqui? Porque se alguém fala isso aqui com vocês, eu lembro que eu conversando com a professora Tainá e ela disse assim, sabe onde é que eles nessas redes sociais, eles se deparam muito com o espanhol, só que eles têm que ficar ligados e têm que tomar cuidado? Aí eu, onde, Tainá? Nos jogos, Suzana, eles jogam demais online. E eles sempre se deparam com isso. Mas eles têm que ficar atentos, hein? Porque lá saem umas palavras que não são muito bonitas. Então, ó, não fiquem de bobeira, não. Tem palavra lá que eles soltam para vocês que não são palavras legais, que umas já tá na cara que não é, e outras também, eles já falam mais, são pessoas, né? Então eles podem estar ali querendo fazer uma broma, uma brincadeira. Então, é como eu sempre digo aqui. As redes sociais devem ser usadas com muita sabedoria, não é? Então vamos para uma de Espanha, vale. Geralmente é usada para expressar que estamos concordando com alguma coisa ou alguém. Possui o significado de ok, tá bom, tudo bem. Então lá no WhatsApp aparece um vale, você já sabe. Vamos a tomar um jugo? Tradução. Vamos tomar um suco? Vale, ou seja, vamos. Puedes quedar acá hoy? Pode ficar aqui hoje? Vale, tudo bem, né? Ou seja, é uma mesma palavra e o contexto vai dizer qual é o sentido dela. Mola, mola. Que é isso de mola? Na Espanha, essa gíria é comum entre os jovens para falar sobre alguém ou algo que curtem ou gostam muito. Então, isso é mola. Como mola tu camiseta? Ou seja, essa pessoa curtiu muito essa camiseta. Tio ou tia. Essa gíria é mais usada para falar de forma coloquial. Gente, o que é coloquial, hein? Se tem gíria ali, a gente já imagina que coloquial é o quê? Informal. Sobre pessoas mais velhas, na maioria das vezes. Porém, na Espanha, ambos os termos são referentes aos mais jovens. Tradução. Evites hablar com este tio. Tradução, evite falar com esse menino. Então, não é o tio de tia e tia nossa, tá bom? Has visto aquele tia? Tradução, você viu aquela menina? Então, tio e tia. Aqui no Brasil, a gente usa o tio e tia para pessoas que nem têm parentesco com a gente, mas por ser uma pessoa mais velha, né? Ai, gente, terrivelmente eu sou chamada de tia já. Por algumas pessoas mais... Vocês mesmos, quando me contam, ai, tia. Então, aqui no Brasil e na Espanha, a gente já viu que é menino e menina. Iguaia. Esse termo é como legal, que usamos muitas vezes, e é mais comum que falar que alguma coisa é mola. Então, este é um tio guaia, já lo verás. Aí a tradução. Ele é um cara legal. Você verá, ele é um menino legal, um cara legal. Outra, vamos empregar mais uma vez. Que guaia este coche? Que legal esse carro. Tá vendo? Então, nas redes sociais, a gente já vai sabendo de algumas dessas traduções. Badia. O que é isso de badia, prof? Essa gíria pode expressar alegria, surpresa e frustração ou intensificar um substantivo. Badia, não aprovei o exame. Nossa, eu não passei no exame. Então, aqui o badia está como uma interjeição. Nossa, né? Uau, né? Não passei, infelizmente. Badia, que pediente mais bonito. Tradução, uau, que
Brinco lindo, porque brinco em espanhol é pendientes. E agora vamos para, ó, coloquei Mafalda aqui, ó. Que vocês, a gente tá falando do Enem aqui, vocês vão se deparar bastante com essa personagem aqui, que é essa menininha muito crítica, muito inteligente, cheia das ideias, né, revolucionárias. Então, fica aqui o exemplo dela em Argentina. E se liga no Enem, ela possivelmente vai estar lá. Che. Essa gíria pode ser usada para demonstrar surpresa, dirigir-se a alguém ou chamar a atenção. Che, dame las llaves. Ou seja, ei, me dá as chaves. Che, por que insiste isso? Ei, por que você fez isso? Por que insiste? Por que fizeste, né? Então, aqui é o nosso che. O deles, na verdade. Buena onda. Buena onda é a gíria usada para falar que uma pessoa é gente boa, legal e simpática, ou seja, é comum para elogiar quem é agradável de se conviver. Es una buena onda, ele é gente boa. Conheci uma tia muito buena onda, conheci uma menina muito gente boa. Tá vendo que se você não tivesse assistido essa aula e você fosse conversar, né, com um argentino e ele lá falasse, te chamasse aí de tia, você, nossa, será que essa pessoa tá achando que eu sou mais velha? Não, a gente já sabe que é uma linguagem coloquial, tia, né, essa garota. E agora, mexicanas, porque vimos um pouco da Argentina, Espanha, agora México. Padre. Os mexicanos usam essa gíria quando querem dizer algo muito legal, demonstrando muita surpresa. Que padre! Que legal! Esto es padríssimo. Ó, lembrando que, professora, tá faltando o SS. Não existe SS em espanhol, né? Não existe essa união. Esto es padríssimo. Isso é muito legal. No manches. Essa expressão é utilizada em contextos em que você quer expressar algo parecido com o nosso não brinca. Mentira ou sério mesmo? Ó, exemplo. Fuiste ayer a la boda. No manches. Você foi ontem ao casamento? Não brinca. Então, são expressões. Mais uma, para finalizar. Chavo ou chaba. O que é isso, profe? É uma gíria muito popular que significa menino, mas é utilizada tanto no masculino quanto no feminino. Quem é aquele chaba? Quem é aquela menina? Este chavo es muy chistoso. Este menino é muito engraçado. E no nosso momento mão na massa, hasta la próxima, mas aqui vamos para o mão na massa. Vem aqui comigo na tela. Agora é com vocês, com a professora que está sempre aí dando suporte, ou professor, e vocês vão colocar a mão na massa. O que vocês vão fazer nesse encontro? Hoje a gente viu sobre linguagem digital, não foi mesmo? Quando utilizar, quando é que é apropriado, quais são os termos que um estrangeiro pode chegar para a gente conversando e agora a gente está mais ligado, pode ser no jogo, né? Falamos que nesses joguinhos, geralmente, eles vêm com as palavras meio inapropriadas. Aí você agora, que está esperto, que está na eletiva, sabe que, opa, meu camarada, pega leve e vamos jogar com responsabilidade e também interagir e utilizar a língua espanhola ou língua inglesa com muita responsabilidade nas redes sociais. O que vocês vão fazer agora? Vocês vão iniciar o encontro de vocês fazendo brincando com um joguinho de dominó. Aí vocês têm no material, na folha, e vão recortar as pecinhas do dominó e depois vão montar expressões em espanhol. Quais são essas expressões? Por exemplo, barrar, que vocês vão ver o vocabulário, vão montar, vão brincar, se divertir e aprender e depois vão ler para os colegas. Ah, eu consegui formar tal frase em espanhol. Ah, eu consegui formar tal frase em espanhol, tá? E vão compartilhar esse conhecimento com a linguagem digital que aprenderam hoje e vão continuar aprendendo. E depois de tudo isso, de conversar, de usar o protagonismo, de exercitar esse conhecimento que pode ser importante para vocês no Enem, vocês vão fazer uma roda de conversa.
Como assim, professora? Aí na folhinha de vocês tá tudo, tem umas dicas do que vocês podem abordar sobre a linguagem digital e o impacto que tem a presença desses estrangeiros nas redes sociais com vocês. Se você conversa comumente com estrangeiros, se conversa em inglês e espanhol, se você conhece alguém que fala espanhol, então não conversa só em rede social, mas conversa também presencialmente, porque a gente sabe que é a realidade de muitos. E sentados em círculo, todos vão debater e falar sobre as experiências nesse mundo digital e o estrangeirismo. Você já passou por alguma situação constrangedora que não sabia o significado? Você já conseguiu sim se comunicar, por mais que sejam línguas diferentes, mas são línguas hermanas, portanto, dá pra gente ir arranhando, né? Só que, olha, vou te contar uma coisa, você tá aqui, escolheu essa eletiva, o que nos deixa muito felizes. Então, a gente quer que você se comunique cada vez melhor. Agora fica com vocês aí a atividade, o protagonismo, a boa intenção de aprender essa língua tão maravilhosa de nuestros hermanos e nossa também. E eu espero receber fotos, mensagens e tudo isso que me prove o que eu já imagino, que vocês vão fazer e vão se divertir e vão aprender e vão ter mais um conhecimento com essa língua tão linda espanhol, tá bom? Então, hasta la próxima. Cariños, un beso en el corazón y es esto.